A minha mãe estava com um grau de esteatose hepática muito avançado, né? E é incrível como fez bem para ela, que agora ela está quase dentro da faixa normal. Ela estava já tão avançado que o próximo passo, assim, o grau mais avançado depois do dela era cirrose hepática, era muito sério. Ela já estava fazendo um tratamento. E aí, depois dessa limpeza hepática, foi tão bom e tão positivo no caso dela que ela já diminuiu o grau dessa esteatose dela muito. E a próxima vez que ela fizer, talvez ela já esteja dentro da normalidade, sabe? Acho que é fantástico isso, né? Como se transforma de uma forma super natural, né? De uma forma que pode ser feita aqui em casa, assim, não é um tratamento caro, não é uma coisa mais com um remédio, né? Com alopático e tal. E é outra qualidade de vida, né, Flávia? A gente dá valor a essas experiências que a gente tem em casa. Muito legal. Na verdade, para muitos, inclusive dentro de casa, mas para muitos, o costume de tomar chazinho, o costume, sabe, de comer algumas raízes amargas, de comer aqueles bichinhos que eu esqueço o nome, que coloca lá, porque eles ficam comendo rapadura. Sabe do que eu tô falando? Eu sei, mas assim, eu acho que é. Eu não sei falar Kefir, como é que vai. eu acho que é kefir Não, o mas o nome. kefir vai no leite, não é isso? Que ele fica lá alimentando e fermentando e fazendo o novo kefir, é uma isca? É, mas eles têm uns que você coloca rapadura, coloca coco, sabe? Eles Isso eu não. comem qualquer coisa. E aí, então, enfim, eu acho que nós estamos habituados a ver essas coisas desde quando a gente é menino. É, Eu lembro que a gente chegava na casa da minha tia Eliane, lembra? E lembro, lembro. era comum a gente chegar lá e ter uma vasilhinha que ficava esses bichinhos lá. E é gostoso, não é ruim, mas e é excelente para a saúde, né? Sim, Excelente sim. para a saúde. Eu acho que nesse caso aí a gente estava muito acostumado. Mas falando agora da semana, nós começamos com um assunto muito sério, que era a respeito de liderança. E nós tratamos a respeito da diferença de líder e chefe. A diferença que mais assim, chamou a atenção naquilo ali, que deixou mais claro, foi a questão da participação ou não. Será que se eu participo com a minha equipe, eu estou perdendo moral? Será que se eu entro com a minha equipe para executar, eu estou deixando de ser líder? Eu estou deixando de ser o superior, né? Se eu me envolver, será que eles vão achar que eu estou diminuindo? Eu, na verdade, não gosto da. Eu gosto da operação, né? Eu não gosto de um cargo mais alto, eu gosto da operação. E esse é um assunto assim que ficou bem falado e eu quero relembrar a respeito disso. Você quer falar alguma coisa primeiro? Quero sim. É, Flávio, a gente estava conversando sobre isso. No dia que a gente começou a falar sobre liderança, teve um episódio lá na empresa onde eu trabalho que de repente pediram ajuda de outros setores para o nosso setor, né? Para colocar uns materiais e realocar umas coisas lá. E aí, o fato é que nessa movimentação, né, de trazendo as coisas de outro setor para o nosso setor, veio um pessoal, né, do outro setor carregando caixas, coisas e tal. E no meio disso tudo, dessas pessoas, tinha, sei lá, uns quinze homens e tava o gerente carregando caixa. E eu achei tão legal, e era quase que um exemplo que a gente queria dar aqui. Eu quase fui lá parabenizar ele, se eu tivesse tido a oportunidade, eu faria isso, sim. Só que estava muito corrido e é toda uma preparação. Flávia, incrível. O gerente saiu lá, que ele poderia estar em uma reunião, eles são muito atarefados, né? Muitas reuniões, ainda mais próximo da inspeção, ele poderia estar fazendo outras coisas, mas ele escolheu ajudar os meninos a carregar a caixa para dentro do nosso setor. Ele estava lá ajudando tanto quanto os funcionários dele, ele estava liderando, dando a cara a tapa junto, assim, calor, suor. Eu achei tão legal. Achei incrível mesmo. Inspirando as pessoas. Inspirando as Inspirando. pessoas. Inspirando. Porque aquelas pessoas lá também são os analistas, né? Não era as pessoas que carregam, não, eram os próprios analistas do setor que estavam reorganizando os materiais lá, de forma que ele vai ter sim o melhor dos analistas dele, né? Porque ele estava lá junto. Então eu acho que isso inspira as outras pessoas
seguir, né? A comprar a sua ideia, a vestir a sua camisa. Isso é muito legal. Ana, no assunto que a gente falou, muita gente acha que para ser líder, então esse assunto que eles estão falando é assunto da empresa, é assunto de quem está trabalhando, para quem tem chefe. Travou. Travou. Pode falar. Mas na Ah, voltou. verdade, você lidera tudo, você lidera desde a sua casa. Você lidera seus filhos, você lidera a sua vida conjugal, você lidera algum trabalho que você faz na igreja, ou até a sua postura dentro da igreja. Tudo isso reflete o papel do líder. E isso é fantástico, porque as pessoas, quando você começa a dar cara a tapa, igual nós estamos aqui, elas começam a te avaliar em tudo. Então, não tem como assim, ligar a chave, agora eu sou líder no serviço. Mas eu chego em casa, eu desligo a chave e não sou líder dentro de casa. Agora eu sou líder aqui numa ação no terceiro setor, aqui uma caridade que eu faço, um trabalho voluntário, alguma coisa. Agora eu sou líder. Não, mas agora eu cheguei em casa, chega, esse negócio de líder já deu, não tem jeito disso acontecer. Então, assim, esse assunto de liderança, ela serve para qualquer coisa. Essa semana, fui cortar o cabelo e um dos assuntos lá era que a situação do rapaz lá era uma situação de liderança dentro da igreja. Era uma confusão que deu na igreja lá e ele estava falando, o papel do líder nisso é fundamental para apaziguar, para colocar panos quentes, para resolver um problema. E se não acontece essa solução, se não acontece o envolvimento dele, na hora que ele mais precisa de aparecer como líder, ele se for omisso, a equipe saca isso. E fala assim, na hora que o pepino pegou, quem é que estava lá? Sim. Travou aqui. Voltou. É isso mesmo, Flávia. Porque é muito fácil, né? As pessoas sentem isso. Cheira, né? A insegurança cheira. Percebe-se de longe. É isso mesmo. E E aí, o só mais falando. interessante, Pode falar. o mais interessante de quando o pessoal saca é que começa a existir dentro da equipe algumas pessoas que querem o lugar desse líder. Começam a aparecer dentro da empresa pessoas que falam assim, não, na hora do bicho pegou, eu que estava lá. Na hora do bicho pegou, o gerente mandou, foi eu. Na hora que aconteceu tal situação, o dono lembrou de mim e não do fulano. Não, peraí. Então eu estou conseguindo preencher aquilo ali. Aquela vaga, ela serve para ser para mim. E isso gera o quê? Mais insegurança ainda para o líder. Mais insegurança ainda. Então, assim, a resolução de conflitos, o envolvimento, a inspiração, isso são coisas fundamentais para quem quer ser líder, para quem quer liderar alguém, a quem quer estar na frente de uma equipe. E o grande foco é isso. Imagina, Ana, se o mundo não tivesse a necessidade de termos líder, como é que seria? Se não existisse hierarquia. Nossa, Obviamente, a gente não teria caótico. problema. Caótico. A gente não teria os problemas. Que problema que eu estou falando? Não de problemas que já aconteceram, mas a gente não teria diferenciações nas ondas. Então nós seríamos todos muito semelhantes, nós teríamos todas as mesmas situações. Seria meio que um socialismo, mas um socialismo no sentido de ações de atividade. Como a vida não é assim, como a vida é cheia de altos e baixos, como a vida ela valoriza a meritocracia, os que são bons e eles naturalmente crescem. Tem até alguns estudos que falam que se juntasse todo o dinheiro da face da Terra e fizesse uma distribuição, em poucos anos o dinheiro estaria na mão de quem é rico de novo. Então quer dizer o que é isso? Que a pessoa que tem o espírito de liderança, ela é diferenciada. Ela está à frente em algum sentido. E qual que é esse estar à frente? É porque é melhor ser líder do que liderar? Não.
Não tem nada a ver. Porém, a gente tem que dar valor a quem merece valor. Tanto quem é líder, tanto quem é liderado. O valor é Sim. o mesmo. Por isso que eu amo, Ana, empresas que têm PPR, participação no resultado. Porque eu acho que isso é uma forma de você falar assim, peraí, existem pessoas com perfis diferentes, tem pessoas que têm a habilidade nata de liderar, mas eu retribuo em resultado é para todo mundo. Uhum. Sim. Ou seja, o papel daquela pessoa que tem uma função mais simples, que vamos supor que é fazer o café, essa pessoa, se o café não tivesse lá, não teria qualidade para os outros estarem trabalhando. Sim. É um Então, tijolinho. assim, é um tijolinho e isso, e aquele tijolo ele tem valor. Por isso que eu não concordo. Esses dias eu vi uma cena aqui, veio um ônibus buscar aqui alguns funcionários de uma empresa de turismo, né? Um grande parque que tem aqui de um resort. Uhum. E eu estava observando o ônibus, parou, um monte de funcionário entrando. De repente o motorista saiu, veio, abriu a porta da van e para o gerente entrar. Aí o gerente entrou, ele fechou a porta, entrou no carro e foi embora. Aí eu falei, ué, mas que raio é isso? Não é possível que esse cara precisa mostrar que ele é gerente abrindo a porta do carro. Gerente. Entendeu? Não, Sim. cara, é um absurdo. Eu acho que nem o dono da empresa deixaria um troço desse acontecer. Você tá entendendo? Então, Sim. assim, cara, esse tempo já foi. Esse tempo de você achar que porque você ganha, sei lá, 3 mil, 4 mil a mais, ou você tem ali o domínio de 200, você tem que ser paparicado, você tem que, onde você passa, tem que estender um É. tapete vermelho. O papel é outro. O É. papel é você servir, né? E quanto mais você Sim. serve, melhores resultados. Porque o bom líder hoje, Ana, o que se exige dele é o quê? Resultado. Então, se É. você é da área de venda e o ano passado você vendeu 1 bilhão, esse ano você vai vender 1 bilhão e 200. Então, o que é que gera esse resultado? A sua equipe. Tá travando. Voltou? Voltou. É isso Show. mesmo. Então, Flávio, no livro vamos aqui lá. tem, fala, inclusive, desse paradigma antigo, né? Do velho paradigma e do novo paradigma. Aquele lá de liderança, o monge executivo. E aí ele fala que antigamente tinha essa mesma visão, né? De primeiro o mais importante era o presidente da empresa, depois os vices, depois os gerentes, supervisores, empregados e por último era o cliente. Inclusive era o inimigo. Olha, Era o inimigo. ele era o inimigo, quer dizer, sei lá, aquele que vai nos questionar. Nós temos que ter com as respostas na ponta da língua, porque aquele cara quer nos destruir, no sentido de que ele era ruim mesmo. É cheio de E é objeção, cliente. isso, é aquela coisa difícil. E aí ele apresenta um novo paradigma, né, na história do livro, que na verdade o cliente está na ponta, né, aqui É em cima. invertida a pirâmide. Isso. É invertido. E o último é o presidente. E, Flávio, mas engraçado que no livro lá dos porquês, que eu tava lendo, que eu terminei essa semana passada, fala que, na verdade, ele apresenta um outro tipo de triângulo, né? De fluxograma. Que, na verdade, os funcionários, se estiverem sendo bem tratados, eles vão fazer com o cliente que eles estão recebendo. Então, na verdade, precisa ser investido na qualidade de vida dos funcionários. E aí eu acho que as empresas estão pensando nisso. Sabe, lá na Brain, eles fizeram um questionário sobre melhor empresa para se trabalhar, sabe, nesse sentido, assim, e aí nós fomos bem pontuados nisso. E aí é um marketing claro que é um marketing para o cliente final, né, saber que as pessoas gostam de trabalhar lá e os funcionários estão fazendo aquilo de bom grado, nós estão felizes trabalhando, isso aumenta a qualidade da empresa e acho que até as ações são influenciadas nisso. E aí, então, acho que é uma atualização dessa pirâmide aqui do monge executivo, que, na verdade, tem que ser
incentivado e tem que ser investido muito no funcionário, porque o funcionário é um cliente também, né? E ele vai repercutir isso de uma Cliente forma interno. positiva para a empresa. Isso, é isso É, mesmo. eu falo o seguinte, Ana, tem um exemplo fantástico disso aí, que um grande consultor aqui viajou para dar uma consultoria lá na Suíça. E aí, quando ele chegou lá, ele chegou um pouco mais cedo, né? Ele estava com o presidente que foi buscar ele no aeroporto e tal, chegaram mais cedo. E, por exemplo, começava o serviço 8 horas da manhã, eles chegaram às 7. E quando chegou, eles entraram no estacionamento, o cara já foi, estacionou o carro, parou e eles andaram quase 2 quilômetros para chegar até na porta da empresa. Aí o cara falou assim, nossa, mas que coisa esquisita, tá tudo vaga, né? Estacionamento não tem nenhum carro, nós fomos o primeiro. Por que esse cara fez isso? Ele ficou com aquilo na cabeça. Aí entraram, tomaram café e tal, e ele não aguentou, virou e falou assim, moço, eu preciso te fazer uma pergunta, me explica o negócio. Por que cargas d'água você estacionou o carro lá na ponta, sendo que estava tudo Pra vago? gente andar. E eu andei, enquanto a gente olhou, eu fiquei procurando, não tem uma vaga aqui, vaga para o presidente, escrito lá, president, né? Alguma coisa, você não tem uma vaga coberta, alguma coisa diferente? Ele falou, não, aqui nós somos todo mundo igual. E eu coloquei o carro lá, porque eu fui o primeiro a chegar, então eu tinha tempo de andar até eu entrar dentro da empresa. Mas a pessoa que por algum motivo perdeu o tempo dela, chegar um pouco mais atrasada, ela fica com o carro mais próximo da porta, que aí ela não vai precisar correr nesse percurso todo. Olha, que incrível. Aí você para pensar e fala, gente, mas que visão de mundo é essa? Por É, que a gente não aprendeu as coisas nesse sentido? sim, Você está entendendo? Por sim, que a nossa forma de ver, de enxergar as coisas, não pode ser assim também? Porque sim. isso é liderar. Ele está pensando numa situação que ele nem sabe o que vai acontecer, mas ele já E a está se gente, posicionando. isso, e a gente pensa sempre em ganhar, né? Ganhar em cima das outras pessoas, não é isso? A nossa cultura Sim, brasileira, que é sempre ganhar, ganhar no trânsito, uma pessoa passa por cima da outra e tal. É sempre assim. E por que que não pode ser diferente, né? No sentido de servir, liderar, servir, no servir. sim. É o que fala na Bíblia, né? É o que fala, é o que, eu acho que isso é muito interessante, Flávio, porque acho que é o futuro, sabe, da liderança no sentido empresarial e tanto de quando você estava falando lá sobre liderar em outras coisas, não só na empresa, também liderar a si mesmo, né? Quando a gente pensa e programa o nosso dia ou o seu planejamento, é liderar a você mesmo, é ter disciplina e controle, domínio próprio para fazer os seus planejamentos saírem do papel. E uma coisa só, lembrando ainda de um gancho, quando você fala que o líder ele é exemplo, né? O líder é a pessoa que está à frente daquela situação e vai ser um espelho as atitudes dele, e isso é fantástico, porque se tem um líder que é beberrão, tem um líder que ele é cheio de contar piada, você tem um líder que fica mexendo no WhatsApp o tempo todo, ele não tem condição de cobrar isso da própria equipe. Então, eu não estou falando que tem que fazer ou que não tem que fazer, não. Eu quero dizer que, à medida que você se posiciona, não tem condição de você cobrar do restante das pessoas. E é isso vale para sua vida. E aí, se você, dentro da sua casa, você grita, não tem condição de você cobrar dos seus filhos ou algo diferente. Se você, dentro da sua Flávio, casa, fuma, pode falar. só rapidinho, aqui aproveitando a Renata, a presença da Renata, no começo da semana, Cervejinha. quando a gente falou sobre liderança, eu usei um exemplo dela. Ela é coordenadora lá na empresa e é incrível, Flávio, ver como ela vende o propósito dela e os liderados compram o propósito dela, sabe? Quando a gente falou assim, quando eu falei assim no começo da semana que os liderados compram tanto aquilo, compram a questão dela. Por exemplo, se ela prometeu a tarefa algum dia para alguém, eles se ajudam na equipe. Tipo, eu não posso fazer, mas a minha chefe prometeu.
E aí o outro colega ajuda a pessoa até entregar para ela não passar vergonha, só para ela cumprir a promessa que ela fez. E isso é incrível. Isso é a verdadeira liderança que eu acredito. Eu acho show. Pode continuar. Na Só um verdade, parêntese. parabéns. Parabéns por isso. Por quê? Parabéns. É, quando você consegue inspirar as pessoas, seja pelo carisma, seja pelo respeito, seja porque efetivamente existe uma meta, um objetivo que todo mundo entendeu que é válido, né? Essa inspiração, ela dá resultado. E hoje o líder, cada vez mais, ele é um jogador de golfe, Ana. O que é um jogador de golfe? O jogador de golfe é aquele que, em menos tacada, consegue acertar os 19 buracos. Então, na verdade, você tem 19 chances para acertar 19 buracos. Se você fizer isso, você vai ganhar todos os campeonatos. Se você não fizer isso, você vai, o que menos tiver tacada, ou que acertar com 20, com 21, e assim vai. Então, o que acontece? Quando a gente está liderando, você efetivamente tem que apresentar esse resultado. Porque se a sua empresa tem um jogador de gol que acerta com 20, o concorrente tiver com um que acerta com 19, você já está ficando para trás. Entendeu? Sim, Bem-vindo, sim, Tony. sim. Então, assim, o líder tem essa obrigação de apresentar resultado para quem está em cima e entender que quem gera esse resultado é quem está embaixo. E não dá Uhum. mais, não tem espaço. E eu quero pegar um gancho aí, desse negócio, dessa pesquisa que você falou, melhores lugares para trabalhar. Isso é bom, Ana, não é só para o cliente, é principalmente para a retenção dos talentos. Isso é Sim, uma sim. forma de você ver, enxergar que dentro da sua empresa, existem talentos que os seus concorrentes estão de olhos abertos. Então, o que acontece? Eu preciso esquematizar uma forma hoje para reter esses talentos de uma forma que essa pessoa nunca nem pense em trabalhar para o Não sabe? concorrente. Sim. Entendeu? Então, essa pesquisa de satisfação, essa pesquisa de levantamento, e tem alguns órgãos, principalmente de RH, que avalia isso aí, tem algumas pesquisas, é fantástico. Aqui na nossa região a gente tem um que é aclamado, que é a Viva agora, né? Que é o Hot Park, é uma das melhores empresas para trabalhar nessa área, e ele está sozinho, mas ele tem toda uma atenção por isso, porque ele não quer perder, principalmente porque ele vende entretenimento. E quando se vende Exatamente. isso, a referência está nas pessoas. E isso serve para o líder. Porque o líder que faz uma equipe funcionar bem, ele faz na empresa X, na Y ou na Z. Isso está nele. Exatamente. É o Não é resultado dele. relatório. Isso. Não é relatório, não é computador. Isso é um tipo de função, Ana, que o computador não vai substituir. Exatamente. Sim. Entendeu? Agora, um analista de relatório, uma pessoa que alimenta o sistema, essas são pessoas que efetivamente correm o risco de seus empregos em 5, 10 anos de não existir, porque hoje, cada dia mais, a tecnologia está substituindo isso. Porém, liderança não tem jeito ainda. Ainda. Não sei se o Maurício Bevenuti já não tem uma solução para isso, né, Flávio? Porque ele fala sobre isso. Mas Fala, enfim, fala tudo. eu acredito nisso mesmo, Flávio, que é o carisma, é a liderança, não é quanto evoluído é o seu computador e nem quanto você sabe de Excel. É o como você inspira a sua equipe a trabalhar, a dar o melhor deles, né? Às vezes, uma hora extra, uma coisa, você vê que a pessoa está dando o máximo dela, né? No tempo de trabalho, às vezes se dedicam tanto àquilo, mas é por causa do líder, de quem que elas estão inspirando. Quem que vendeu o produto para elas, a ideia, né? Elas compraram com tanta força que elas fazem o melhor delas. Elas se dedicam mesmo. É isso mesmo. Flávia, Isso é fantástico. aqui no livro fala sobre as características de um bom líder, né? Que ele tem que mostrar autocontrole, né? A pessoa que não sofre, né, ou não demonstra para a equipe, não repassa às vezes uma
que chamou a atenção dele, mas ele não repassa daquela forma para a equipe. Ah, do Hugo amanhã, né? Que legal. Mas pode falar, pode falar. E aí, Flávio, ele tem autocontrole, ele não demonstra aquilo, ele não desmotiva a equipe depois de ter sido chamado a atenção, né? Ele tem aquele domínio próprio, aquele equilíbrio das emoções de forma que ele repassa o que tem que repassar, mas ele retém, ele filtra também, né? De forma. Você tá tudo certo aí? Tô tentando. E aí, Ó, eu Flávio, vou falar um negócio pra você, Ana. Vou falar. você tá aprendendo, você tá demais aí. Pode Você tá falar, né? E demais, aí, Flávio. fala sério, gente. O Então, eu acho negócio que não. Aí. Nossa. tá legal. E então, Flávio, eu acho que é isso, é o autocontrole, é o domínio próprio e é também que faz parte do carisma, que é aquela autenticidade, né? Que você é verdadeiro, né? Você não é uma coisa fake, você demonstra o que você sente e fala isso com autenticidade. Mas o melhor dessas características que tem aqui nesse livro é pôr de lado suas vontades e necessidades e buscar o bem maior para os outros, que é aquela característica do servir, né? Liderança baseada no servir, porque aí você vai saber o que a sua equipe está precisando e aí você vai dispor daquilo para as pessoas e as pessoas em troca vão dar o seu melhor naquele trabalho, naquela atividade. Eu acho bacana, assim, Ana, que nesse sentido, a gente tem uma referência muito grande dentro de casa. Meu pai, ele sempre liderou muita gente, sempre liderou equipes grandes, né? E eu acho que o melhor de você ver uma pessoa que lidera é conversar com os liderados. Porque, sabe quando você chega na empresa e aí existe aquele comentário assim, é simples, você chega na empresa e pergunta assim, você consome os produtos que você vende? E dependendo da resposta que a galera te der, você já começa a entender que a empresa não está levando a sério esse papo nosso. É. Então, assim, é simples isso. É simples. Chegou na empresa e faz poucas perguntas, você já descobre se tem líder, você já descobre se as pessoas estão engajadas, se as pessoas estão entendendo o que é o propósito delas ali. E isso é fundamental para entender o conceito simples que é o do resultado. Porque se todo mundo não está envolvido com a mesma mentalidade, com o mesmo propósito, se doando todo mundo, não vai. É raro, Ana, é raro conseguir alcançar resultados expressíveis. Você até consegue algum resultado, mas você não consegue permanecer nesse resultado, entende? Uhum. Não consegue a constância, né, Flávio, daquilo. Porque Isso. você vai, Então, assim, a pessoa vai, você suga, mas a pessoa não vai de novo, né? Ela não vai comprar de novo, talvez ela não, não se dedique tanto na próxima e isso vai caindo, né? A alta performance então, fala sobre isso. isso. Então, o que acontece? É natural para o líder ele entender isso, que ele precisa se doar, ele precisa fazer a equipe render, ao invés da equipe fazer ele se sentir lá em cima, se ele inverter isso e fazer a equipe se sentir lá em cima e ele sempre ser o espectador disso, os resultados caem no colo dele sem ele precisar de fazer muito esforço. Sem precisar. Porque Exatamente. tem muita gente fala assim, mas então, Flávio, ser líder eu vou ficar sempre por último. Então, eu efetivamente, o papel do líder então é ser o cuidador de pessoas. E é isso mesmo, o papel de É líder é ser isso. cuidador. É bem isso. Você entendeu, é isso? Então você entendeu. É essa a Você moral da pegou. história. Você pegou. E quando você faz isso, você obtém resultados. Você vai conseguir ter a equipe na sua mão, você vai conseguir extrair de cada pessoa, como eu já disse aqui. Existe o zagueiro, existe o atacante, existe o que é meio de campo, existe pessoas em todos os setores que você tem que entender
e colocar cada um na sua atividade melhor. E quando você faz isso, você entende a sua equipe, você ouve a sua equipe, e é o grande detalhe, ouvir mais do que falar, né, Ana? Você começa a corrigir os defeitos e a sua performance aumenta. Liderar serve para tudo. Lidera-se em casa, lidera-se na igreja, lidera-se seus filhos. A liderança é algo fantástico. Acordou Eu tenho alguém aqui aí? uma, tem uma companhia aqui querendo ouvir você. Ah, que legal. Então, Maravilha, acordou. é, é muito bacana essa questão, Ana. E eu acho que é um assunto assim que todo mundo deveria guardar um tempo para trabalhar isso. Mesmo que você não tenha líder, nem estagiário você não tem ainda. Mas se você tem relacionamento, você lidera. Ou é liderado. Também entra, Ana, uma coisa importante que é o liderado entender o líder. Sacar que aquele momento é do outro, não dele. Então, assim, Isso. eu vou me deixar ser dominado e ir nesse barco que o líder quer que eu vá. Isso é importante. Isso Isso. vale muito, principalmente para empresas pequenas, que é onde dá os maiores BO e dessa quebra de hierarquia. E lógico, hoje a gente está falando do mundo que essa hierarquia já não existe, né? Não temos mais empresas verticais. As empresas hoje são horizontais. As empresas Sim. verticais que têm esse modelo tradicional, elas já eram. Não tem mais essa estrutura verticalizada. O que se quer cada vez mais é essa união horizontal, que os departamentos comuniquem entre si, que cada departamento fale a mesma linguagem que o outro, que o conhecimento seja Exatamente. repassado entre as equipes. Então, quando você vê Facebook, quando você vê Google, quando você vê essas empresas gigantes de tecnologia que estão crescendo, lá não existe. A ideia, ela sai desde quem faz o café, quanto quem é o presidente. Na verdade, o presidente, na verdade, não faz nada. Ele só gere um negócio que surge. Eu estava lendo no livro do Maurício, ele estava falando de empresas que criam startups dentro da própria empresa para gerar esse crescimento. Então, assim, isso é uma evolução da evolução. Você tem uma empresa dentro da própria empresa para concorrer com ela mesma. Olha que Que maluco, coisa né? fantástica. Ou seja, para você não perder a onda do futuro, você já gera aqui dentro uma equipe que vai falar assim, ó, como que eu vou desconstruir esse produto que a empresa mãe tem. Por favor. Então, esse é um fundamento fantástico e que as empresas grandes estão fazendo. E a gente pequenininho, né, às vezes, deixa passar, mas tem que estar com esse olhar atento. Sim. Lá, Olha o na que as próxima pessoas curva, né? podem fazer? A próxima curva, a próxima onda. E é exatamente isso que uma referência disso é a questão do WhatsApp. Quando as empresas acordaram que o WhatsApp fazia ligações internacionais e que acabou ligação do 21, né? Quando É, elas DDD. acordaram para isso, DDI. já era. E o que eles ficaram chorando e mamando o dedo? Por que nós não descobrimos essa onda? Por que a gente não Exatamente. aprendeu essa curva? Por que isso não saiu da empresa de tecnologia e sim de alguém que estava dentro de uma sala, dentro de uma garagem? Esse é o fundamento. Exatamente. E isso é liderança. Isso é empresas que estão horizontalizadas. Não depende da ideia de subir com um presidente, alguém lá em cima decidir, 30 dias depois volta, e aí isso não depende disso. As minhas são prestadores de serviço para eles. Por isso, meu trabalho tem que ser de qualidade para atender meus clientes, eles são os meus maiores consumidores. Parabéns, Flávio. Renata. Seu exemplo foi Renata. citado aqui no início da semana. Hoje a Vamos Ana trazer a lembrou de Renata? novo, eu nem sabia que era você. A gente pode trazer a Renata aqui para falar Vamos. sobre isso, Flávio, porque ela tem muita coisa para ensinar. Eu realmente fico encantada com o jeito que ela faz essa liderança no serviço, que eu vejo nos meninos dela, sabe? A gente compartilha isso e é interessante, Flávio, porque é novo para mim essa forma de liderar. Claro que tem vários tipos de liderança, né? Mas eu fico encantada com a forma que os meninos compram a camisa mesmo, assim, veste a camisa e faz o melhor deles para ela. Para ela. Show, show. Né?
Show de Não bola, sei vamos se eles. marcar sim, vai ser uma alegria. Vai ser Vai ser bacana. incrível. Acho que, ó, eu sou top mesmo, olha só. É, eu tô vendo Ela que a modéstia também faz parte da Renata. faz parte da liderança, Renata. É, Vamos faz parte da marcar e vamos liderança. trazer a Mas Renata. o fantástico disso é assim, Ana, é levar as coisas com bom humor e ter efetivamente o controle da equipe. E nada melhor do que uma pessoa que está tendo vivência disso. Então, o dia que marcar, que der certo, encaixar na programação, ou se precisar abrir um dia especial, nós estamos juntos para fazer isso. Ana, hoje nós estamos terminando a nossa live raiz, né? O nosso over do melhor da semana. E eu quero terminar fazendo um convite para amanhã, 6h47, a live com o Hugo Vinícius. Ele vai falar a respeito de como ter sucesso empreendendo, cuidando de pessoas, né? Levando em Que legal. consideração as pessoas que estão sendo lideradas. E eu acho que é um ângulo diferente, é uma perspectiva diferente, principalmente para quem é pequeno, né? Quem está começando, empreendendo do zero, né? Começando a ter um ou dois funcionários, essa percepção, essa junção com o dono, com o funcionário é muito próxima. E a gente vai estar tratando desse assunto aí amanhã, Que legal. 6h47. Te espero lá, hein? Maravilha. Sim, com certeza estarei presente. E aí eu convido Fica essas com pessoas Deus. também, Renata, todo mundo, vamos participar, vai ser legal. É uma pessoa que sabe, conhece, vai passar uma experiência dela. E eu acho que a gente sempre aprende, né? Trocando experiências. E aí, Flávio, quero falar sobre também rapidinho sobre o projeto Floresça, que também tem o dedinho da Renata aqui, que inclusive comprou batons para a equipe dela, para todas as meninas da equipe dela. Olha que legal. Que Para incentivar legal, o autocuidado. É claro legal. que tem muita gente, né, muitas meninas lá, e aí então a gente está levando isso durante todo o mês de outubro, que é incentivando a mulherada a se olhar, a se sentir bonita, né? Fazer todo tipo de exame de prevenção a respeito disso, né? E estamos juntos aí nesse outubro rosa. Depois a gente vai chamar ela, ela vai falar mais com as palavras dela sobre isso. Desenvolvimento, Ótimo, show de bola. ótimo Só sábado para uma vocês. vírgula, só uma vírgula nisso. Ana, há 15 anos atrás, ou mais, tinha uma empresa aí, na avenida perto do Itaú, no centro de Anápolis, e as funcionárias eram conhecidas como as funcionárias mais bonitas aí do centro. E essa empresa, Que ela legal. pagava um vale para as mulheres toda semana ir no cabeleireiro, toda semana elas fazerem as unhas e andarem maquiadas. Elas ganhavam, Olha que sei, não legal. sei se é 200, 300 reais a mais para agir e estarem assim, bonitas. E não era empresa de venda, não. É uma empresa que comercializava açúcar. Olha, Açúcar para fora. Ou seja, lá era só o administrativo. Era só a estrutura. Não vendia, não atendia ninguém. Muita gente fala, mulher bonita vende mais. Não, não tinha nada disso. E eram conhecidos. Isso há quase 20 anos atrás. Então, olha que assim, legal. olha a ideia de quem estava liderando, tanto que ele já Sim. pensava no bem-estar Ele, das mulheres. é, ele sabia que a gente, né, se sentindo bem, se Rende sentindo melhor, a gente mais. produz mais. E aí o lema da Renata, sabe qual que é? É, Ela falou, tá isso numa reunião lá com todo mundo. Nós somos um monte de Ferraris amassadas, né? Quer dizer, são muito produtivas, muito inteligentes, muito técnica, mas nem todas assim têm todo esse cuidado, né? E aí esse projeto que a gente trouxe para lá foi nesse sentido, que nós podemos fazer bonito e ser bonita também, né? que Desmistificando bacana. aquele conceito de que mulher bonita não trabalha bem ou não é tão boa assim. Então a gente vai trazer isso, resgatar isso com as meninas juntas